Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de Enfermagem e Ginecologia e Obstetrícia 2. Hoje vamos iniciar a nossa aula de número 5 e vamos que vamos, porque temos muita coisa para ver no dia de hoje. Vamos lá, então? Vamos começar falando do puerpério, né, pessoal? Esse vai ser nosso assunto de hoje, que eu acho que é algo muito relevante quando a gente fala em ginecologia e obstetrícia, porque a gente precisa ter uma maior atenção em relação a isso. Então, o que é o puerpério? Ele é o período que vai acontecer desde a dequitação até o retorno normal de todas as modificações orgânicas que acontecem no corpo feminino. E a gente consegue dividir ele em puerpério imediato, que são as primeiras 24 horas pós-parto, puerpério mediato, que é do primeiro dia até o 10º dia pós-parto, puerpério tardio, que é do 10º dia ao 42, né? Número 42 dias pós-parto. E o remoto, que acontece a partir do dia 43, né? Então, 43 dias pós-parto, a gente já fala que é o puerpério remoto, por sua vez. E as modificações anatômicas e fisiológicas que acontecem nesse período, que ocorrem, né? Então, nós temos modificações no nosso útero, que imediatamente após o nascimento do bebê, o útero ele vai diminuir consideravelmente, né? Porque sai o que estava ali dentro dele e vai sofrer uma redução de 1.000 gramas no pós-parto imediato para 500 gramas ao final da primeira semana. Então, uma redução significativa, certo? E vai encontrar-se globoso, de consistência lenhosa, e vai estar entre a síntese púbica e a cicatriz umbilical da mulher. Com 2 dias, ele vai diminuir de consistência e o fundo uterino ele vai ser palpado já na cicatriz umbilical. E após os 3 ou 4 dias, a redução acentua-se e em 2 semanas o fundo uterino ele vai ser palpado pela cavidade pélvica. Já com 2 semanas, ele vai pesar em torno de 200 gramas e com 30 dias, cerca de 100 gramas. Já a cérvix uterina, que estava totalmente dilatada e preguiada no momento do parto, em 12 horas ela vai perder esse aspecto. Já 2 dias após, o colo que vai permitir a passagem de um dedo ao toque. Em uma semana já esse colo vai estar fechado, ele se apresenta fechado após uma semana. Já o orifício externo, conforme inicialmente circular, no pós-parto ele aparece como uma fenda transversal por sua vez. E o lóquios, né? O que é esse lóquios? Que às vezes a gente fala, o lóquios pós-parto, o lóquios. Mas o que é o lóquios em si? O lóquios, por sua vez, é a eliminação do conteúdo uterino que vai acontecer após o parto, né? Ou seja, o fluxo sanguíneo que vai se escoar pelo trato genital nos primeiros dias do puerpério. Nós temos o lóquios rubra, que ele tem uma cor vermelha de volume variável até o 4º dia. Nós temos o lóquios fusca, que tem uma cor acastanhada ou rósea, que tem um menor volume entre o 5º e o 10º dia. Nós temos, por sua vez, o lóquios flava, que tem um menor volume de cor serossanguinolenta, por volta do 10º dia. E temos o lóquios de cor alva, ou alba, que é um fluxo mais seroso. Do 10º dia até a 3ª semana do pós-parto, ele vai estar presente por sua vez. Aqui a gente tem uma imagem do lóquios, né? Então, por isso que a mulher muitas vezes precisa estar fazendo uso da fralda no pós-parto, que a gente fala, daquele absorvente. Depende da quantidade e o fluxo que vai vir para cada mulher, certo? Mas esse é o nosso conhecido lóquios que a gente tanto fala. Agora, quando a gente fala em relação à vagina e à vulva, por sua vez, né? No puerpério imediato, essas estruturas elas vão involuir e vai acontecer uma rápida cicatrização por sua vez. Se acontecer uma pequena laceração, elas vão cicatrizar em 4 a 5 dias. É algo bem rápido, se for pensar em tudo que se passou, em tudo que aconteceu, né? E logo após esse parto, a mucosa vaginal ela vai se apresentar com uma coloração arroxeada, que é característica da gravidez. Essa situação ela vai acontecer, ela vai se perdurar até que aconteça a proliferação tecidual com retorno de níveis estrogênicos. Então, por isso ela vai estar nessa coloração, mas ela vai voltar ao normal, tá?
Já o períneo, por sua vez, ela vai se retrair rapidamente, o que vai lhe conferir um certo tônus e vai se estreitar novamente, a luz vaginal e a do vestíbulo. Então, ele vai voltar ao normal nessa fase. E nos primeiros dias, os cuidados vão se resumir na rigorosa higiene local, porque tem que prestar muita atenção nisso, né? Tem que estar fazendo a higiene local do períneo. Então, 2, 3 vezes por dia é importante estar realizando e tantas quantas a puérpera urinar ou defecar, tem que ser feita a limpeza externa, geralmente aplicando um antisséptico. Quando tiver presença de episiografia ou acontecer alguma laceração. Então, é importante estar higienizando isso de modo adequado para evitar uma possível infecção que possa vir em decorrência disso, ok? Agora, ok, falamos ali da parte genital, né? O que acontece, as mudanças na parte genital. Mas acontecem mudanças no sistema cardiovascular também, do mesmo modo. E o que acontece será nesse sistema cardiovascular? Quais são as mudanças que podem estar presentes nesse momento? Então, as mudanças elas vão acontecer imediatamente após o parto. O débito cardíaco e esse volume plasmático, eles vão estar em torno de 10% aumentados pela descompressão aortocava, com aumento significativo da resistência vascular periférica, pela eliminação da circulação placentária, que é chamada de shunt arteriovenoso. Essa situação ela vai voltar ao estado pré-gravídico em 2 semanas. Então, em 2 semanas, o sistema cardiovascular volta à sua normalidade. Então, após o parto, a gente tem redução do peso materno, também em virtude da eliminação hídrica que está retida na gestação, né? Então, tem uma retenção hídrica durante a gestação, pelo aumento desse peso corpóreo da mulher. Logo após o parto, vai ter essa redução em virtude de toda essa eliminação que está aí no corpo retida, muitas vezes. E a pressão venosa, que está aumentada nos membros inferiores, ela vai retornar ao normal com a involução uterina, assim como melhoram varizes vulvares, varizes ou edemas em membros que estão presentes, ou bem como as hemorroidas, que também se fazem presentes nesse período. Então vai voltar tudo ao normal, né? O corpo ele vai começar a voltar ao seu estado que deveria ser anteriormente. Ok, falamos então da parte ali genital, o que acontece no pós-parto, no puerpério que a gente diz. Falamos da parte cardíaca e agora a gente chega na parte do trato urinário por sua vez. Então pode acontecer durante o puerpério sintomas de superdistensão e sensação de esvaziamento vesical incompleto, com presença de resíduo, né? Então, esse quadro geralmente vai estar associado ao aumento da capacidade vesical, com menor sensibilidade ao aumento da pressão intravesical. Então, as mulheres elas podem ter alguns sintomas de que elas estão com vontade, urgência miccional, elas vão até o banheiro, mas elas têm a sensação que tem ainda alguma coisa dentro da bexiga, que não saiu tudo que tinha que sair. Então, é algo que pode se tornar desconfortável para a mulher muitas vezes. Então, outros fatores eles podem ter sua causa em anestesia condutiva ou uso de opioides, algum tipo de trauma vesical, o uso da sonda muitas vezes, a dilatação de ureteres com alguns graus de refluxo, que pode levar a uma maior ocorrência de infecções, que elas têm que ser pensadas sempre que uma puérpera apresenta febre no pós-parto, né? Então, às vezes, o que a gente hoje diz, né, que é contraindicado fazer o uso da sonda vesical na mulher, né, no período ali do pós-parto. Então, tem algumas indicações para o uso dessa sonda, mas não é indicado, não tem necessidade da mulher estar fazendo uso da sonda. Porque no pós-parto ela pode implicar muitas coisas, desde uma infecção urinária não esperada, bem como essa sensação de esvaziamento incompleto da bexiga. Então tem que ser avaliado muito bem antes de estar passando uma sonda nessa nossa gestante. Tem que ser feita toda essa avaliação. E aí a ovulação, ela já volta no momento do pós-parto, assim, imediatamente, ou como é que acontece? Então ele é bem variado esse retorno da ovulação. Mas geralmente na paciente que não amamenta, vai ficar em torno de 6 a 8 semanas.
E os ciclos menstruais nesse período são geralmente anovulatórios, apesar de que a ovulação ela pode ser o primeiro fenômeno de retorno à fertilidade, né? Por isso, a gente não deve esperar o início da menstruação para iniciar a anticoncepção, o uso de anticoncepcional, o uso de preservativo, por exemplo. Então, a ovulação ela é menos frequente nas pacientes que amamentam, mas ela pode acontecer e resultar em gestação. Por isso, tem pacientes que estão amamentando, estão com o bebezinho e tal. Então, o bebê tem, por exemplo, 3, 6 meses e já estão gestantes novamente. É porque o corpo começou a ovular, às vezes, e a paciente nem percebe que esse corpo está ovulando. E aí, muitas vezes, gera uma gestação indesejada para a mãe. Ok. E no fator da deambulação? Como é que acontece? Como é que ocorre? Pode sair deambulando? Não pode? O que que eu faço? Meu Deus do céu, né? Então, desde as primeiras horas do puerpério, ali no pós-parto, é aconselhável que a paciente a mobilização ativa no leito, né? Que ela se movimente no leito, consiga se movimentar, porque é importante para a paciente, bem como para a sua recuperação. E o levantar, a gente diz que tem que ser precoce, entre 6 e 8 horas essa paciente precisa estar deambulando. Porque a gente pensa, né, na prevenção de doenças tromboembolíticas, né, pelo fato de ficar parado, sem se mexer, bem como a mais rápida mobilização da função vesical e intestinal. Porque quando a gente começa a se movimentar, a nossa parte ali vesical, a nossa parte intestinal, elas vão começar a ser estimuladas. E o escoamento do lóquios vai ser facilitado pela rápida tomada dessa postura cervical da mulher. Agora, uma mulher que fica só deitada, a eliminação desse lóquios vai ser mais lenta, vai ser mais retrógrada, né? E qual que é a assistência da enfermagem? No puerpério normal, o que a gente deve fazer? Controlar sinais vitais, né, que é o básico do básico, observar o lóquios, né, se tem a cor dele, a coloração, se ele tem cheiro, se ele tem um cheiro fétido, se é um cheiro ok esperado, qual que é a quantidade, é abundante, é em pouca quantidade, observar as mamas dessa paciente, incentivar o aleitamento, porque muitas vezes as mães têm receio em estar aleitando, não querem que a criança pegue o peito, tem mães que são extremamente receosas com isso. Então, a gente também tem que incentivar a deambulação dessa mãe 6 horas após o parto normal e cesárea, tão logo que passe a anestesia, porque não adianta eu querer que a mãe deambule, sendo que a mãe está ainda anestesiada da cesárea. Então, eu tenho que observar algumas coisas também. Estimular a micção que vá no banheiro, que faça xixi, né? Observar e fazer curativos de períneo ou da incisão cirúrgica, caso tenha realizado alguma cesárea. Observar a involução uterina, como que está acontecendo, e também observar se a bexiga, se a paciente urinou, né? Porque a bexiga cheia, ela desloca o útero à direita e vai aumentar a sua altura acima da cicatriz umbilical, o que vai ocasionar um sangramento. Então, é importante a gente estar atenta se essa paciente está urinando ou não está. Realizar banho 6 horas após o parto, né? Porque a higiene é fundamental nesse período. A administração de medicamentos que são prescritos pela equipe médica, orientar também sobre medidas de saúde, o que a gente tem que adotar no puerpério e orientar para a alta, né? A importância da amamentação. Essa gestante, a gestante já não é mais gestante, né? Essa puérpera, ela precisa estar orientada quando ela for para casa, né? O que ela pode fazer, o que ela não pode, o que ela tem que atentar, a importância da amamentação. Então, ela tem que estar orientada quando ela sai do hospital. Não posso deixar essa mulher, que às vezes é puérpera pela primeira vez, ir para casa assim como se nada tivesse acontecido. É muito importante essa orientação, ok? Ok. E aí, a gente falou das mudanças que acontecem no puerpério, mas e as complicações? Vocês conseguem imaginar quais são as complicações que acontecem no puerpério? O que pode estar acontecendo no puerpério com essa mulher? Sim, não? Então vamos lá, vamos prestar atenção no que pode estar acontecendo no puerpério. Então, as que podem acontecer com maior frequência nesse período no puerpério são as hemorragias puerperais, infecções puerperais, rachaduras e fissuras do mamilo,
mastites, flebites, hematomas vulvares, deiscência de sutura e psicose puerperal. São algumas das complicações. Ok, relacionadas às hemorragias puerperais, né? Então, quando que elas vão acontecer? Elas podem acontecer no pós-parto ou no decorrer de alguns dias, né? Então, são percas sanguíneas que, por vezes, vão se tornar graves, muitas vezes, em algumas situações. A hipotonia uterina, principalmente em mulheres que tiveram vários filhos, né? São multíparas, que a gente chama. Então, o útero ele vai se contrair, porém ele relaxa, não comprimindo os vasos sanguíneos que formam o globo de Pinard do útero e vão continuar sangrando nas áreas onde descolou a placenta. Isso no puerpério imediato e a quarta fase de parto, geralmente. Então, as causas mais comuns que vão levar a esse sangramento é a retenção de restos placentários, onde os restos da placenta e das membranas, elas podem permanecer ali, né, após a dequitação. E representa as causas mais comuns de hemorragia no pós-parto, as hemorragias puerperais. E deve ser avaliado pelo obstetra e provavelmente vai ser feita alguma curetagem para evitar isso. E o que eu vou fazer caso apresente uma hemorragia puerperal? Que não cesse essa hemorragia, que siga acontecendo. Controle do sangramento, geralmente algum tipo de medicamento, alguma intervenção médica, né? Controle dos sinais vitais, eu preciso estar atento aos sinais vitais dessa puérpera. Massagem do útero, muitas vezes. Administração dos medicamentos prescritos. E manter a veia, né, com soro fisiológico. Porque caso eu necessite encaminhar essa paciente ao centro cirúrgico, necessite fazer algum procedimento, ela tem já tem uma veia ali mantida para a gente poder administrar alguma medicação. Perfeito? Vamos contar uma piadinha para dar uma distraída, porque senão vai ficar muito extenso, né? Vamos dar uma descontraída no meio da aula. Então, o que aconteceu com o lápis quando souberam que o dono da Faber-Castell morreu? O que aconteceu? Eles ficaram desapontados. Essa foi boa, pode dizer. Não tem erro essa, né? Então vamos lá, vamos seguir. Vamos falar agora da infecção puerperal. O que é a infecção puerperal? Ela é considerada aquela que se origina no aparelho genital decorrendo de um parto recente. Em geral, acontece nas lacerações ou feridas do canal de parto ou zona de implantação da placenta e pode comprometer todo o aparelho genital e o organismo materno. Então, pode ser um caso considerado mais grave, né, pessoal? Quais são os sintomas de uma infecção? Temperatura, essa mulher apresenta uma temperatura superior a 38 graus. Ela tá com o lóquios fétido, ele tá com um cheiro estranho. E ela se queixa de muita dor, né? Então, quais são as causas que podem levar a essa infecção puerperal? Ela pode ser causada pela falta de asepsia das pessoas que lidam com o paciente, bem como do material, luva, instrumental cirúrgico, infecções que estejam existentes nas vias genitais externas ou que provem de qualquer foco de infecção, dentes, garganta, furúnculos podem ser responsáveis por essa infecção puerperal e que muitas vezes pode comprometer a vida dessa puérpera, né? Pelo agravamento dessa infecção e disseminação da mesma. E quais são os cuidados de enfermagem que eu preciso ter nesses casos, né? Administração de medicamentos que estejam prescritos, orientar sobre a higiene perineal, né, a importância, utilizar técnicas assépticas quando eu for prestar cuidado dessa gestante, higiene de mãos, vou estar realizando cuidado dessa gestante, né, prestar assistência ao paciente que transcorrer de curetagem, então vou estar ali auxiliando integralmente essa paciente. Ok, agora chegamos nas rachaduras e fissuras do mamilo, que são feridas superficiais que denominam-se rachaduras, e as profundas fissuras, que elas são observadas frequentemente nos primeiros dias de lactação. E as mães sofrem muito com essas situações, elas têm muita dor, elas referem muita dor, que dói demais para elas, né? Então a gente tem que ter um cuidado maior com essa puérpera e orientar ela sobre isso, né? Porque é algo muito incômodo mesmo. Então, elas são ocasionadas pela sucção do lactente e elas acontecem com mais frequência nas primiparturientes, nos casos de mamilo umbilicado, plano, grande,
e quando existem más condições higiênicas e a falta do preparo desse mamilo, que é por meio de massagens, raios de sol, a partir do 7º mês da gestação, né? Que a mulher ela já tem que ir se preparando, a partir do 7º mês está massageando esse mamilo, tá pegando sol nesse mamilo, né? Então a paciente ela sente dor espontânea ao roçar das vestes e principalmente na hora da mamada. Então é algo que incomoda demais, 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 demais mesmo a gestante, a puérpera ali, né? E quais são os cuidados de enfermagem que a gente precisa ter nessas situações, né? Incentivar a continuidade da amamentação, não é porque tá doendo que eu tenho que parar de dar de mamar para a criança. Então eu tenho que orientar que ela siga com essa amamentação, porque é importante para a criança, para o desenvolvimento dessa criança, né? Orientar a mãe a expor a mama ao sol. Então vai num pedacinho de terreno atrás de casa, vai em algum local que pegue sol dentro de um quarto e expõe as mamas ao sol para estar preparando esse mamilo, para estar recebendo vitamina ali também. Massagear o seio no sentido horário, lubrificando o mamilo e a auréola com o próprio leite, né? Então, vai estar saindo leite, ele vai estar fazendo essa massagem ali com o próprio leite para estar lubrificando esse mamilo. Esgotar manualmente a mama, né? Vai estar esgotando, às vezes, por meio daquelas maquininhas que fazem o esgotamento mamário. Lavar bem as mamas no chuveiro para promover uma higiene adequada dessas mamas também é muito importante. Ok, falamos disso agora vamos falar da mastite, que é algo que incomoda bastante também, que são processos inflamatórios das mamas. E tem maior facilidade para adquiri-la, a puérpera que vai ter lesões mamilares, ou pratica erros de amamentação e higiene, né? Então aqui a gente tem uma imagem que mostra bem isso, a inflamação que acontece, né? O processo inflamatório que está acontecendo aí. Então, quando a mama se encontra engurgitada, que a gente fala, até a comprovação da mastite, ela deve ficar elevada com o sutiã adequado e pode fazer uso de analgésico, antibiótico e compressa para aliviar isso. E a amamentação ela deve ser suspensa se necessário, né? Quando houver abscesso mamário, também ele tem que ser tratado de maneira convenientemente, né? Porque pode levar a um abscesso mamário muitas vezes isso também. E quais são os cuidados de enfermagem em mastite sem abscesso? Não suspende a amamentação, né? Aumenta o número de mamadas para melhorar essa desinflamação, para retirar esse leite que está ali. Limpeza com algodão e água morna. Compressas quentes e úmidas nas mamas, né? Faz a compressa e deixa ali sobre a mama para amenizar esse processo inflamatório. Faz ordenha manual com as maquininhas e muitas vezes é utilizado lâmpada infravermelha para melhorar essa situação. Perfeito. E as flebites, né? As flebites, por suas vezes, são as inflamações das paredes dos vasos. E para prevenção delas e de outras complicações circulatórias associadas, por isso a paciente precisa sair do leito, se for parto normal, nas primeiras 6 a 8 horas de puerpério, né? Para evitar esses flebites, essa formação ali, essa inflamação das paredes dos vasos. Então, por isso é importante a deambulação precoce dessa puérpera, tá? E quais são os cuidados de enfermagem? Mobilização ativa dos membros inferiores no leito, tá lá deitada, massageia a perna, movimenta a perna dessa puérpera, incentiva ela a sair do leito, a deambular, e se necessário, incentivar o uso de meias elásticas, aquela meia calça que deixa bem comprimida a perna, que auxilia bastante também nesse processo. Ok, falamos das flebites, agora a gente chegou nos hematomas vulvares. Quando são realizadas as episiotomias, né, após a reparação, pode acontecer que um vaso ele fique sangrando dentro da ferida suturada, e o que vai levar ao hematoma por sua vez. Então a paciente ela vai receber analgésico, antibiótico, e a sutura ela deve ser reaberta nesses casos, para que se faça a hemostosia do vaso, né? Então, quais são os cuidados de enfermagem em relação a isso? Administrar os medicamentos prescritos, observar e fazer o curativo dessa episiorrafia quando necessário. Perfeito, né? Então, tem várias situações que a gente pode estar interagindo aí e prestando atenção nisso. E a deiscência de sutura da episiotomia? Né? O que eu faço? Ela é consequência da instalação de micro-organismos na episorrafia
E ela vai ser tratada com curativo local, antibiótico e analgésico. E quais são os cuidados e enfermagem que a gente precisa ter com isso, né? Orientar quanto à higiene, evitar o excesso de esforço físico, fazer curativo, administrar os medicamentos prescritos e também pode fazer irradiação com lâmpada infravermelha. Então é outra coisa que a gente tem que estar atento. A deiscência é quando ela abre, né? Ela se expõe muitas vezes. E a cefaleia pós-punção de dura mater acontece nos casos de cesariana. E ela é uma complicação que é relativamente comum, que é a punção acidental da dura mater e tem perda de líquido cérebro-espinhal e redução de pressão licórica, né? Então, aqui a gente tem uma imagem, vai reduzir essa pressão licórica. O tratamento geralmente vai consistir em repouso no leito, hidratação e analgesia com medicamentos que tenham cafeína na composição. Então, essa mulher ela tem muita dor de cabeça. É uma dor de cabeça que muitas vezes a mulher ela levanta, né, do leito, do seu repouso, ela começa a sentir dor de cabeça na hora e quer desmaiar, ela desmaia muitas vezes, então é algo insuportável. Eu, por exemplo, fiz uma raquidiana para um procedimento cirúrgico, mas não foi uma cesárea, mas é um exemplo, né? Que eu tive cefaleia pós-rac, que a gente fala. E aí comecei com muita cefaleia, e tive que permanecer quase 15 dias deitada, porque eu não conseguia me levantar. Então foi bem complicado. Isso é uma complicação que pode acontecer. É bem comum até, né? E quando for casos mais graves, a gente pode utilizar a injeção onde é feito com o próprio sangue da paciente nesse espaço peridural para fechar o orifício por onde teve o vazamento do líquido cérebro-espinhal. Então é bem importante atentar a isso. Caso a puérpera retorne se queixando com muita dor de cabeça no pós-parto, a gente tem que atentar que pode ser, e ela fez cesariana, pode ser uma complicação que esteja presente, ok? E as imunizações agora, né? A paciente que é RH negativo, não sensibilizada, né, com o teste de Coombs indireto negativo, cujo recém-nascido seja RH positivo, ela é negativa e ele é positivo, ela deve receber imunoglobulina anti-D na dose de 300 gramas por via intramuscular em até 72 horas após o nascimento do seu recém-nascido. Então, por isso é muito importante saber o RH do pai, o da mãe, né? E caso seja diferente, testar a criança ali logo ao seu nascimento. Perfeito? Para evitar a eritrobastose fetal, né? Então, a mulher aqui tem o RH negativo, a criança tem o RH negativo na primeira gravidez. É feito o parto, o organismo materno ele produz os anticorpos RH e tem passagem de RH, de hemácias fetais positivas do feto para o sangue da mãe. Aí, quando acontecer a segunda gravidez, a mulher ela vai estar sensibilidade, ela produz uma grande quantidade de anticorpos anti-RH, o bebê recebe e vai ter passagem de anticorpos anti-RH para a circulação fetal e pode comprometer essa gestação, né? Então é muito importante que essa mãe seja imunizada caso seu bebê tenha um fator RH diferente do dela, em até 72 horas, pensando na próxima gravidez, na próxima gestação. Perfeito. Falamos de algumas complicações e chegamos à depressão pós-parto, né? Que é uma causa que acontece em 10 a 20% das mulheres após o nascimento dos seus filhos e tem alteração do humor no puerpério, que está autolimitada, e acontece geralmente por problemas na adaptação da mãe ao nascimento do bebê, porque pensa que é uma fase que tudo se altera na vida dessa mãe, né? É um momento que ela muitas vezes não está preparada, muda toda a rotina, o ciclo do sono, da alimentação. Então, a vida da mulher muda no pós-parto. Então, é algo que pode acontecer entre 10 a 20%. E os fatores de risco? História de depressão em gestações ou puerpérios anteriores, uma gestação indesejada, algum evento traumático na gestação e parto, baixo suporte social, baixo nível socioeconômico, adolescência, história de síndrome pré-menstrual com sintomas depressivos, ou presença de transtornos de humor ou mentais prévios,
tabagismo ou drogas ilícitas, ou hiperêmese gravídica. Então, é algo que pode acontecer. São alguns fatores de risco que podem levar ao desenvolvimento da depressão no puerpério. Em alguns casos, pode acontecer agravamento importante, com o aparecimento de sintomas psicóticos, com risco ao recém-nascido e à própria paciente. Então, a mulher acha que não vai conseguir criar, está ali com uma dificuldade em aceitar isso. E o tratamento vai consistir em aconselhamento com terapeutas treinados, grupo de ajuda, medicação antidepressiva segura para esse período da amamentação. Então, é bem importante que essa mulher receba o tratamento adequado para essa situação. E as orientações para alta hospitalar, então, né? A mulher vai chegar um momento que ela vai ter que ir para sua casa e vai começar a sua vida a partir daí. Então, a gente tem que falar sobre a anticoncepção, que é o momento da alta hospitalar, né? Que a gente vai discutir o planejamento familiar, falar sobre a mini pílula, uso de preservativo, do DIU, da ligadura tubária, para evitar muitas vezes uma gravidez indesejada num período que não estejam preparados, né? Analgesia, então falar sobre para pacientes que tiveram episio-rafia em caso de partos mais laboriosos, complicados ou cesariana, que pode se administrar um anti-inflamatório não esteroidal, até codeína, numa menor dose que suprima a dor por um curto período dessa puérpera, né? Retorno às relações sexuais. O que a gente vai orientar? Não tem um momento definido ideal para essas relações sexuais. É a recomendação que após 2 semanas do puerpério normal, com uma cicatrização adequada e desejo do paciente, elas podem ser reiniciadas. Mas isso vai de cada mulher, de cada corpo. Às vezes ela não se sente bem psicologicamente. A gente não pode dizer, não, você deve voltar. Não, é a partir do momento que a mulher se encontra recuperada para essa situação, né? O uso de medicações, também temos que orientar a puérpera em relação a isso, porque ela deve evitar a automedicação, porque tem algumas drogas que passam pelo leite materno e pode causar algumas alterações importantes no bebê. Então, a gente tem que orientar essa puérpera em relação ao uso das medicações. É muito importante essa orientação para a puérpera, na alta, né, no momento de ir para casa. Ok, pessoal, e o que a gente viu até aqui? Meu Deus, foi um descarrego de informações, né? Mas a gente entendeu algumas complicações puerperais, né? O que pode acontecer no pós-parto, né? Nos períodos sobre o lóquio, sobre algumas complicações que podem aparecer, algumas infecções e as orientações que a gente deve prestar para essa puérpera, né? Porque a gente sempre deve pensar que é um período totalmente novo na vida dessa mulher. Então, ela está passando por uma fase de adaptação, algumas coisas podem acontecer e o corpo também vai se modificar nesse momento, né? Então, agradeço que vocês me acompanharam até esse momento, agradeço quem me acompanhou até aqui. Vou deixar umas questõezinhas como de praxe para vocês estarem respondendo. Aguardo vocês na nossa próxima semana para seguirmos discutindo algumas coisas aí, né? E desejo a todo mundo uma boa semana. Até mais, pessoal, e obrigado pela parceria até o momento. Tchau, tchau!